Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite, Tudo Vitor. bem com Tudo vocês? bem? Bom, frio, irmão. né? Nossa, que noite fria, né? Tá doido. Boa noite. Sejam bem-vindos. Está conosco, bem-vinda, Denise. Só para te situar aí, às quartas-feiras nós fazemos o estudo do livro Revolução de Se Desperte Já, do Guilherme Mano. Eu conduzo os nossos estudos, tá bom? Mas fique à vontade aí de fazer qualquer colocação, qualquer reflexão. Acho que a gente abre aqui para um diálogo mesmo, tá? Não é uma aula, não é nada que, olha, eu falo e vocês só escutam. Tá, ok. A intenção é a gente conversar mesmo. E, bom, só lembrando também que essa parte da nossa, do nosso encontro de quarta a gente dava para depois no YouTube. Então, se alguém tiver algum problema com a câmera, pode ficar à vontade, deixa desligada. Aí, se quiser se comunicar, é só liberar o fonezinho aqui ou mandar uma mensagem mesmo aqui no bate-papo, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal, retomando. Para quem está com o livro aí, nós paramos semana passada na página 151. Acho que alguém está com... Ninguém está com... Você estava com alguém com o microfone aberto, que estava dando retorno. Nós paramos na página 151, num capítulo que fala a questão da meta. Tá? Então, eu vou ler aqui alguns parágrafos do livro, vou fazer minhas reflexões, vou abrir para vocês também compartilharem conosco seus pontos de vista e etc. Tá bom? Então vamos lá? Vamos ao início. O Gui coloca a questão da meta, tá? Ou seja, por que a gente pratica? Para que serve esse troço chamado meditação? Né? Há inúmeros problemas na comercialização massificada das técnicas que teoricamente serviriam para nos dar clareza e que, quando nas mãos de profissionais despreparados, acabam apenas por nos iludir e nos confundir ainda mais. Talvez um dos maiores problemas criados por essa sociedade de consumo em volta do que nós tratamos como práticas meditativas seja a objetificação dos resultados. Complementando, ele segue aqui. Meditação não é para atingir níveis como numa competição olímpica. Tampouco foi pensada para a obtenção dos benefícios pelos quais ela é vendida atualmente. Nós não meditamos para dormir menos e trabalhar mais, nem para aliviar o estresse por meio de uma prática que nos faça conseguir exaurir ainda mais nossas capacidades e nossas forças. Há pessoas vendendo meditação como meio de alimentar a ilusão onipresente nesse sistema, que exige cada vez mais de nós, dando cada vez menos. O empréstimo dessas técnicas, que a princípio contestavam e opunham-se à superficialidade, para esses fins não é só um desrespeito para com todo o legado dos míticos ao longo das eras, mas também uma violência à condição humana dos sujeitos, na medida que são levados a se entregar a uma vida mesquinha, fada das múltiplas que vemos estampadas na face doente de nossa sociedade. Ou seja, acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né, nas quartas, porque o Gui ele ressalta bastante essa crítica, né, com relação a tornar a meditação um produto, né, para alimentar mais ainda, né, esse estilo de vida acelerado que nós todos, né, estamos inseridos. Pô, a gente não precisa ser nenhum grande pensador para reconhecer que nossa sociedade é uma sociedade de consumo e é uma sociedade acelerada, né? E quando as práticas meditativas, né, com o advento delas aqui no Ocidente, muitos locais, até mesmo empresas, visualizaram ali uma chance de criar um produto para quê? Para criar, para potencializar nas pessoas para se inserirem nesse estilo de vida, né? O que é, de certa forma, aqui o que ele colocou respeitoso, porque, né, se você começar a estudar, são tradições milenares, né? Isso aqui, as práticas meditativas, as tradições meditativas, elas vêm de civilizações de mais de 5.000 anos, né? Então, assim, a gente simplesmente limita ela para falar, olha, você tem que fazer sua prática para você
dormir menos, trabalhar mais, é para você se inserir, né? Ou seja, para você potencializar esse eu que tanto nos machuca, né? Ou seja, é para você acelerar tudo ainda mais. E não é disso do que se trata, né? Então, quando ele coloca aqui a questão da meta, é exatamente para nós sabermos o porquê que nós estamos praticando, né? E se nosso intuito é se tornar um super-humano, vamos pensar assim, uma pessoa inserida nesse meio e se tornar o próximo Steve Jobs, né? Ele até coloca isso aqui mais para frente, né? Esse não é o intuito da prática meditativa. O que a gente busca aqui, na realidade, é uma transformação profunda de nós mesmos, né? Na realidade, é uma desoptura desse eu que tanto nos escraviza e tanto nos machuca, né? Não é uma questão de potencializar ele, é sim de transformá-lo e simplesmente é como se fosse matar mesmo esse eu, né? Alguém quer colocar alguma coisa nesse sentido? Bom, então vou continuar aqui. Ele coloca assim: ó, nenhuma dessas práticas dá, de fato, condição aos seus praticantes de evadir, superar e conquistar aquilo que foi objeto de estudo e de investigação de todos os grandes mestres. O caminho para despertar nossas consciências, nos deixando objetivamente lúcidos no mundo em que vivemos e nos liberando do sofrimento. Transformar dói, custa muito de nossa paciência e boa vontade, e não acontece em um simples programa de qualidade de vida de 2 ou 3 horas, né? Ou seja, esses programas de potencializar, né, de criar qualidade de vida, né, utilizando das práticas, não é o intuito dela, né? O que ela quer, o que as práticas meditativas funcionam e para que elas foram criadas é para libertar a nossa mente de todo tipo de sofrimento e para descobrir quem de fato somos, né? Aí o Gui continua assim colocando: você não medita para se acostumar com as delinquências e incongruências desse mundo consumista, voraz e artificial. Ao contrário, o que qualquer caminho que realmente nos liberte do ciclo de problemas de dor nos oferece é nada além do que uma radical transformação de nosso modo de viver, de nossos pontos de vista e de nossa maneira de reagir ao mundo em que estamos inseridos. Ou seja, não é, a gente não pratica para se adequar mais a essa sociedade, a gente não pratica para hiperacelerar o nosso trabalho, para se tornar uma pessoa, né, com sucesso, o sucesso que hoje aqui nós vendemos, né, no nosso mundo. Não é para isso, é para você se transformar e transformar o seu modo de viver, os seus pontos de vista, é abrir uma nova visão para a sua vida, é parar com esse processo, né, tão acelerado e que só nos faz sofrer, né? É nos dar a resposta para a maior das questões, quem sou eu, né? Aí o que continua aqui na página 153 falando o seguinte: as práticas verdadeiras não vão dizer a você acelere, elas vão, ao contrário, dizer pare, respire, observe, enxergue o que você de verdade quer, enxergue de fato quais são suas predileções, enxergue de fato por que você faz o que faz do jeito que faz, enxergue com atenção onde você está e como é que você foi parar aí. Entenda, vá mais fundo, aprecie e movimente-se lucidamente aí de onde está. Ou seja, é uma prática que te coloca em contato profundo com si mesmo e com a vida, né? Não é uma fuga, né? Não é você, não é te potencializar num sistema hiperacelerado que nós vivemos, né? É você simplesmente, é o que ele coloca aqui, parar, respirar e observar tudo isso. Perceber quais são os seus verdadeiros desejos, o que está por detrás, né, dos seus pensamentos, né, e a partir dessa observação e dessas técnicas, transformar o seu modo de viver, transformar a sua realidade e aquilo que você acha que você é, né? Aí ele continua assim: tomem muito cuidado com todos esses programas que prometem uma transformação imediata. Sensei Monja Coen costuma lembrar que sua instrutora no mosteiro sempre dizia: leva 10 anos trabalhando e praticando como monge para você se tornar definitivamente um monge. Outro 10 para poder ensinar e mais 10 para se tornar um mestre. Ela não quer dizer que haja um tempo normatizado para nos tornarmos excelentes em algo. Tampouco que apenas monge em retiro constante possa obter os frutos da meditação.
O que ela quer dizer, penso eu, é que toda transformação que vale a pena dói, demora e dá trabalho. Sim, vou repetir isso até você não aguentar mais. Vou reter definitivamente. Ou seja, não é simplesmente um programa rápido de 2 horas, né? Que vai transformar a sua vida. Não é assim. É o que a gente fala, que é um processo que demora, leva tempo, leva muita paciência, muita boa vontade, né? Requer muita disciplina, né? Porque a prática, como nós falamos aqui, não é só o momento que você senta para fazer sua prática, que nem a gente fez agora, mas no começo do nosso encontro. Mas é em todos os momentos da sua vida que você tem que praticar, né? E colocar os ensinamentos ali na ação. Porque senão também não adianta em nada. Se a prática não te transforma em todas as nuances da sua vida, ela não funciona para nada. Então, assim, esse negócio de vender algo muito rápido, fácil, olha, abaixa esse aplicativo de meditação e tudo fique bem, sabe? Isso tudo, esse tipo de produto não tem nada a ver com o que a prática de fato é, no final das contas. Né? Porque ela é muito profunda, ela vai requerer bastante de você, você tem que ir bem fundo dentro de si mesmo para se transformar. Né? Não é algo rápido, não é algo fácil e não é algo, né, repentino, que simplesmente você faz, olha, eu vou fazer 10 práticas e com isso eu vou conseguir ter paz. Não é assim que funcionam as coisas. Né? As práticas têm a ver com a música que se ouve por detrás desse silêncio, mais fundo que o próprio som das batidas de seu coração, a qual se acessa apenas quando aprofundamos-nos com delicada e cuidadosa intensidade nos caminhos da atenção e da concentração. Tudo isso quer dizer que meditar tem a ver com simplicidade. Tem mais a ver com a capacidade de reencantar-se pelo viver e significar esta vida a partir de uma lucidez que a modifique por completo, do que com qualquer pressuposições que estejam colocadas em um mundo extraordinário para além deste. Ou seja, é algo profundo, é algo muito íntimo, né? É você se conhecer de fato, né? E tudo isso tem a ver com a simplicidade. Eu acho muito legal que ele coloca essa questão que da meditação tem a ver com a simplicidade, né? Porque a gente cria muitas teorias, a gente cria muitas regras, e daqui a pouco a gente vai ver, a gente está mecanizando a nossa prática, mas o que é muito importante é que você faça ela com carinho, com entrega, com dedicação, e ela vai aos poucos, né, trazendo os frutos dela, né? Através dos métodos, se você fizer com carinho, com atenção, com esmero, ela vai acontecendo e você vai se transformando aos poucos, né? E tem a ver com o silêncio por trás das batidas do coração, né? Que nem quando a Lu hoje a gente estava fazendo parte, que ela falou, escute o que há além de todo esse tumulto que é dentro de você, né? Vá mais fundo, entenda, né? Escuta quem é esse eu, né? Quem é você de fato, para além de todos esses tumultos da sua mente. Aí o Gui continua assim, não quer dizer que você vai acessar esses reinos de uma hora para outra, embora os textos estejam cheios de pistas e terminações extraordinárias sobre o que acontece com quem medita. Nem pela linguagem, muitas vezes alegórica, do que está escrito lá, você vai ter uma compreensão cognitiva adequada daquilo que a linguagem não alcança. Em outras palavras, pratique e não perca tempo viajando na maionese. Ou seja, se entrega na prática. Vai fazendo, né? A gente lê né? A gente lê, estuda bastante sobre isso e vê quão bonito, né? Que é essa transformação e tal, mas não se prende apenas nisso. Vá, faz, experimente você mesmo, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu tô falando direto hoje, ninguém tá falando nada. É o frio, gente. O que vocês acham dessa questão da meditação se tornar um produto, né? E qual é o perigo disso? E, em contrapartida, isso pode trazer benefícios para as pessoas? Qual é a opinião de vocês acerca disso? Bom, vou dar minha opinião, por enquanto. Por favor. Acho que quem falou que ia dar uma opinião e ficou quieto? sei, eu ia falar e eu ouvi alguém falando, não sei quem é. Eu desativei o microfone.
Desativei meu Ficamos microfone. todos aqui esperando. É, A sua opinião é um silêncio, né? Falar um uma silêncio voz é do uma além. opinião. É o silêncio mais profundo que as batidas do meu coração. É... Tô zoando. Não, então, o que eu ia falar era o seguinte, que existe uma parte positiva nisso, sim, e na minha opinião, a parte positiva disso ter se tornado um produto é que se torna esse tipo de conhecimento acessível, né? Porque, tipo assim, eu mesmo eu conheci a meditação exatamente porque eu pesquisei no YouTube alguma forma de conseguir me acalmar e eu vi 1 milhão de vídeos sobre isso e foi como eu fiquei conhecendo. Então, existe essa parte importante disso se tornar. Assim, é claro que a partir do momento em que a pessoa conhece, aí sim ela pode se aprofundar e descobrir o que realmente é importante e o que realmente não é. Mas, de início, como é que eu posso dizer, essa divulgação desse jeito, ela é importante, sim. Perfeito. O que você ia colocar, Fabi? Eu ia falar do lance do produto, né? Que tem várias palestras, assim, de 4 horas, e que os palestrantes, eles mexem muito com o seu emocional, fazem você rir, você chorar, nananã, e aí você fica, tipo, não, agora você tem todas as suas metas na cabeça, vai fazer, vai acontecer, arará, e aí depois isso acaba passando, né? Os dias vão passando, o fogo apaga e aí você não muda muito. Desculpa, eu preciso desligar alguma coisa aqui, mas anyways. E aí então assim, tem esse lado que dá aquela puta energia, você acha que vai fazer acontecer e depois passa. Por quê? Porque achou que fosse assim, numa palestra num dia ia ser super, nossa, mudei minha vida. Eu não acho que isso seja impossível. Vai que de repente tenha um ou outro lá na plateia que realmente, não sei, algo aconteça. Eu não acho impossível. Eu não conheço ninguém que, né, com quem tenha acontecido isso, mas eu também não acho super impossível. Mas o que normalmente acontece é que daí tudo passa, né? E aí, porque o lance é o pouco a pouco, é a prática meditativa de todo dia, aquela que você vai dando passinhos minúsculos, e aí um dia você dá um passinho para trás, mas na maioria você está indo para frente devagar. Porque esses saltos absurdos, assim, eu acho que pode acontecer, mas não é regra e não é para a maioria. Perfeito. Alguém quer mais colocar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Aqui deu congelou, voltou. Alguém quer fazer mais alguma colocação sobre esse tema? Não? Vitor, Oi, Lu. Desculpa, é que congelou na cara da Fabi, eu não sabia se tinha travado, ou se tinha ficado silêncio, porque não fica sem graça. Assumo. Que também estava travando. Essa questão de se tornar um produto, né? Eu entendo o que a Késia colocou, que é o aspecto positivo com relação a tornar acessível, né? E eu acho que é fundamental essa divulgação, né, que a gente tem visto das práticas meditativas, mas ao mesmo tempo, como a Fabi colocou, a gente depois que, como a Kézia colocou, né, depois que a gente conhece, aí seja de qual forma for, é importante a gente se aprofundar, né, buscar os fundamentos, porque muitas vezes se a pessoa simplesmente foi a uma palestra de poucas horas e teve o acesso, mas sentiu que aquilo ali não funcionou, que não é igual para todo mundo, acho que o grande risco, né, de muitas vezes esses formatos que a gente está chamando como produto, né, que aqui no livro o Gui coloca como algo, eu penso, formatado, né? Como se para todo mundo fosse a mesma coisa, tivesse os mesmos resultados, né? Isso pode trazer uma frustração e muitas vezes
não levar a pessoa a dar uma continuidade, né? E muitas vezes ela deixa de ter acesso a uma prática fundamentada, né, com a teoria e embasada aí nos ensinamentos dos grandes mestres. Então, eu acho que é como tudo na vida, né? O acesso é muito importante, mas a partir do momento que a gente tem aquele acesso, a gente buscar, né? Seja em qualquer esfera da nossa vida, né? Seja no trabalho, um curso de pós-graduação, de extensão, enfim, o que você faça, se você não der continuidade, e aqui tem uma diferença também, né? Ao mesmo tempo que o Gui fala que a meditação ela é simples, ela não tem não traz todas essas visões, essas experiências mirabolantes, é diferente de ser algo simplista, né? Porque é muito interessante quando ele fala que é simples, porque é algo que acontece realmente, né? Se você praticar, fazendo, dia feito, e os frutos da prática virão. Mas isso não quer dizer que seja um processo simplista, né? Muito pelo contrário, é algo muito complexo, por isso que dói, demora e dá trabalho. Então, eu acho muito importante a gente divulgar, sim, né? A meditação ter se difundido e vem se difundindo cada vez mais. E a gente, inclusive, falar e divulgar para aqueles que têm interesse, né, que estão buscando, mas tem essa diferença com relação aos resultados, né? Que dependerão muito da sua prática e da sua busca pessoal, né? Acho que é. Perfeito, Lu. Perfeito. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém mandou alguma coisa? Exato, eu acho que essa questão de ser tornado um produto, isso de fato trouxe a acessibilidade, né, para todos, né, gente que nunca ouviu vai ouvir, né, nesses outros canais. Mas o que ele está tratando aqui é exatamente essa questão da meta, né? Porque a meta da meditação não é o que está vendido ali naquele produto, né? Não é para isso que ela foi feita, né? Claro que isso pode beneficiar levando para outras pessoas de alguma forma, sempre pode, né? Mas é o que a Lu colocou, né? Se você vende ela como algo, como um produto, como uma coisa muito fechada, olha, se você fizer assim, é assim. E a meditação não é assim que ela funciona, né? Ela é um autoquestionamento, algo muito profundo em si, de você mesmo, né? Então, não tem como você colocar tudo num quadradinho e falar, ó, vai ser dessa forma, vai ser dessa forma, até porque a meditação acontece de certa forma para cada um, né? Por mais que algumas experiências são parecidas e que isso vai acontecendo, esse processo é gradativo em cada um, mas vai acontecendo de determinada maneira para cada praticante, né? Então não tem como você fechar ela naquilo. Olha, a meditação é para você curar o estresse, para você dormir menos, para você, né, trabalhar mais. De fato, se você começar a praticar, né, com bastante diligência, com bastante entrega, você vai perceber que você vai começar a dar conta de todas as suas atividades de uma forma muito melhor, né? Você, de fato, vai ficar menos estressado? Sim, também, né? Mas ela não é para isso, são só o que a gente fala, né? São só os brindes, não é a meta, né? A meta é fazer você saber quem de fato você é, por trás de toda essa turbulência, né? Por trás de todos esses movimentos da sua mente, quem é você, né? Então, eu acho que tem esse aspecto positivo, né, que a Kézia colocou, que de fato é sim, mas também o que a Lu colocou é perfeito, de que, olha, não dá para você fechar tudo isso, colocar numa caixinha e ser uma coisa simplista, né? Porque ela é muito profunda, ela requer, que nem o Gui coloca, ela requer um trabalho, né, sobre si mesmo. Não é fácil, que exige coragem, exige paciência, né? Então, não é uma coisinha fácil, não é uma equaçãozinha, né? É algo que leva, às vezes, a vida inteira, né? Aí, continuando, ele coloca aqui, no final desse capítulo.
Se você ainda tem dúvidas sobre suas experiências meditativas, muito provável que elas sejam no mínimo incompletas. Mais além, se você tem muitas experiências das mais loucas possíveis, se viu deuses de muitos braços, se foi ninado por Nossa Senhora Aparecida em uma cadeira de balanço do tamanho da Via Láctea, ou se dissolveu-se na sopa cósmica, mas com tudo isso não conseguiu uma pequena modificação de caráter, não percebe no outro um valor semelhante ao que dá para si mesmo, então, de novo, você está só delirando. É a licença à sopa cósmica, a Nossa Senhora e ao Deus de mil braços. E retorne para a simplicidade das práticas e técnicas do aqui e agora. Centre-se, acalme-se e continue com paciência e autocompaixão. Isso que ele coloca, né? A gente conversou bastante, acho que na semana retrasada, sobre a questão dos delírios da prática, né? Porque a prática ela tem que te transformar, tem que te mudar mesmo, né? Não tem a ver com experiência, visões, com umas coisas que te tirem da realidade. Não, a prática tem a ver com o seu dia a dia, né? Com te transformar em todas as suas ações, te transformar quando você entra em contato com os outros, né? Te transformar em todos os seus ambientes. Não é uma coisa que te recorta do mundo, muito pelo contrário, é uma coisa que te faz acessar a vida de forma muito mais profunda, lúcida e intensa, né? Não é um recorte, porque do contrário a gente está só querendo um entretenimento para nossa mente, né? Se a gente está buscando essas coisas mirabolantes fora do aqui e agora, né? A gente na realidade só quer entretenimento, e entretenimento não transforma, né? Não transforma o seu caráter, não transforma a sua visão de mundo, né? Muito pelo contrário, vai começar a te recortar da sua existência. E não é essa a intenção da prática, né? Volte para ela, faz ela com entrega, deixa ela acontecer, né? E muitas vezes esses delírios são parte de uma expectativa que você queira que a realidade seja diferente do que ela é, né? Você quer que aparições, né, aconteçam, que isso, que aquilo aconteça, mas não isso é só uma fuga, né? Então, aqui ele fala que centre-se, acalme-se e continue com paciência e compaixão. Isso tem tudo a ver com a meta, né? A meta é você viver de forma abundante, viver de forma plena e lúcida, e sabendo quem você é de fato, né? E eu peguei até aqui é uma oração que a Rabiá, é uma mestra sufi, que ela fez, e é um ensinamento muito profundo sobre a prática, né? Ela cita aqui Deus, mas é sobre a prática também isso aqui. Ela fala assim: Deus, se te amo por medo do inferno, queima-me no inferno. Se te amo na esperança do paraíso, priva-me dele. Mas se te amo por ti mesmo, não me prives de tua beleza eterna. Então, o que ela está querendo dizer é, você está querendo a verdade, de fato, né, sobre o que você é, ou você está querendo fuga? Você está com medo, você está praticando para fugir da sua vida? Porque não é essa a questão, né? Qual que é o verdadeiro desejo do seu coração, né? Isso os sufis falam muito e tem tudo a ver com a prática, né? Então, vamos parar. A gente tem que parar de criar muita expectativa e delírios com a nossa prática e deixar ela acontecendo, né? Com uma mente aberta, e deixar o processo ir rolando. Aí, finalizando, ele coloca assim: ficar traçando os objetivos com a prática, metas e projetos como os de um line-up de uma empresa, vão engessar você no meio da estrada, quer sejam essas metas produtos da compulsão do mercado da autoajuda, como administração do estresse, superação da procrastinação e mais produção no trabalho, quer sejam objetivos espirituais mal compreendidos, baseados na sua ansiedade de má compreensão dos textos, como ficar buscando samadhi, nirvana, moksha e todos esses outros termos, sem fundamentar sua prática. Isso aqui é muito importante, né? Aquela questão da meta e da prática, né? Porque se você fica só olhando para a meta, fala, nossa, esses estados de nirvana, estados de samadhi, e você só fica pensando nisso, você não dá conta de fazer a sua prática que te leva nesses estados. Né? Você se perde, você não se aperfeiçoa, você não se entrega na sua prática para que isso aconteça, porque você está criando uma expectativa disso, você está criando até uma imagem do que seja isso, e não é essa a questão. Claro, a gente sempre tem que colocar um olho na meta, só que a gente tem que colocar outro olho também na prática, né? Por outro lado, isso é o que o Gui fala também, né? Tô colocando aqui, ele fala bastante disso. Por outro lado, a gente não pode também só fixar na nossa prática, né? Porque a gente fica, senão ela se torna mecânica, vira uma coisa tecnicista,
né? Então a gente tem que sempre lembrar da meta, porque estamos praticando, e se entregar na prática, né? Até porque a meta e a prática, né, elas estão umbilicalmente ligadas, né? Não há uma sem a outra, né? É necessário a gente fundamentar, a gente fazer com entrega, com disciplina, né? E com uma mente aberta, né? Deixar isso acontecer, né? Não ficar preso em um objetivo futuro ou nessas metas, produtos de compulsão no mercado, né? Que nem o Gui colocou aqui, nem tampouco também deixar de fazer suas práticas, né? Pensando em realização espiritual antes de você ter a condição de sentar e fazer sua prática, né? Não adianta ficar com o discurso sobre Samadhi, Nirvana, Moksha, e você não faz sua prática diária, e você não sente, e você não consegue, você não consegue nem lidar com a sua prática meditativa, né? Então, assim, por isso que é muito importante a gente fundamentar a nossa prática, nossas técnicas, né? O que vocês acham disso? E qual a intenção de vocês com relação à prática? Qual é a meta de vocês? Isso é interessante de saber. Travou para mim, travou para vocês? Travou aqui também, Lu. Eu fiquei falando sozinho aqui? Foi um momento Fiquei para falando gente um tempo. pensar, Vitor. Qual é a meta? Aí travou. Qual que é a meta de vocês na prática? O que vocês querem com ela? Primeiro descongelar a tela, né? Que estava tudo congelado aqui. Tá congelada ainda a tela? Não, agora voltou. Agora Tá. voltou, tá tudo bem. Bom, eu sei que vocês não... Não, tudo bem, você não vão ficar coagindo ninguém a ficar falando, né, gente? Acho que a gente tem que falar quando a gente está à vontade e quer colocar aqui as nossas reflexões, tá? Então é isso, acho que finalizando esse capítulo é muito importante a gente saber quais são as nossas intenções com a prática e conhecer o porquê que elas foram criadas, né? Se você for pensar 5.000 anos atrás, ninguém estava praticando para erradicar estresse ou para, né, não procrastinar e produzir mais, né? Acredito eu. Isso tem fundamento, né? Acho que é para responder aquela pergunta, né, que todo ser humano sempre fez na sua própria existência, que é quem sou eu de fato, né? É para isso que elas foram criadas. Claro que, como a Kézia colocou, isso é legal, né? Porque você colocar isso para o mundo, né? Mesmo que criando um produto, você acessa as pessoas, né? Isso é extremamente necessário. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a fazer, você tem que se aprofundar, entender, né? O porquê que elas existem, o para e qual é a meta dela, né? O que ela proporciona para os indivíduos que a praticam, né? Bom, vamos seguir então para o próximo capítulo. Prática do silêncio. O Gui começa assim. Não há segredo. Praticar o silêncio de maneira concentrada e frutífera, isto é, de uma forma que você perceba os benefícios que a quietude pode causar, requer apenas duas coisas. Vontade determinada e disciplina. Eu sei que você vai dar 1000 desculpas, porque tem que responder a todos os seus e-mails em determinado momento, porque não pode deixar o celular desligado, porque tem que ir atento a tudo e o tempo todo. Mas convenhamos, na hora de suas refeições, você não precisa estar cercado de companhias todos os dias, a menos que todas as suas reuniões sejam marcadas na hora do seu almoço. Muito menos continuar com a loucura de nem quando vai ao banheiro ficar em momentos de isolamento. E é verdade, né? Acho que a nossa sociedade, o que a gente está falando, então, né, é consumista não só em questão de produto, é de consumista de informação o tempo todo, né? Por um lado, a tecnologia, né, nos facilita tanto, mas por outro também ela nos escraviza, e a gente quer o tempo todo estar, né, ser estimulado, a gente perde essa questão da prática do silêncio, que é tão necessária para a nossa vida, né? O mestre Thich Nhat Hanh, nesse livro que chama Silêncio, ele coloca isso, ele fala assim,
O silêncio é essencial. Nós precisamos de silêncio, assim como precisamos de ar. Da mesma maneira que as plantas precisam de luz. Se nossas mentes estão repletas de palavras e pensamentos, não há espaço para nós. Ou seja, o silêncio também que as práticas meditativas falam, não é só o silêncio de não falar, né, do ato de não falar, é um silêncio de você simplesmente parar com tudo, né, dar um tempo para você mesmo. Isso é extremamente necessário, a gente quer isso, né? Ou aqui todo mundo gosta de estar nessa vida turbulenta, a gente tem uma mente tão tempestuosa que a gente tem, não, isso nos cansa muitas vezes, né? Isso nos machuca, e é extremamente necessário que a gente praticar o silêncio em todas as instâncias na sua vida, e criar esse hábito, né? Porque o que a gente observa, as pessoas desvalorizam o silêncio. Se você às vezes está até silencioso, as pessoas vêm para você e falam, nossa, vai acontecer alguma coisa, você está tão quieto, né? Ou seja, a gente está num tal nível a gente é tão acelerado que quando você fica um pouco quieto, um pouco na sua, as pessoas acham esquisito até. Acham que você está com algum tipo de problema, né? O que é esquisito, né? Isso não é normal, não deveria ser assim. Bom, aí o Gui continua assim. Deixe espaços para que os momentos de comer, tomar um chá, sejam resguardados por um silêncio contemplativo, no qual, caso você venha tentar falar contigo, caso alguém venha tentar falar contigo, você sinaliza de maneira respeitosa que não pode falar naquele instante. Ou seja, é você criar também momentos de você ficar em silêncio, se reconectar, né? A gente não consegue, às vezes, comer um prato de comida em silêncio. A gente quer ligar a TV, ou a gente põe uma série para assistir, ou você põe uma música para ouvir, ou seja, você quer sempre estar se estimulando o tempo todo, porque você não dá conta de ficar em silêncio consigo próprio, né? E isso é extremamente necessário, né? A sua mente existe em silêncio, você quer ficar em silêncio, você quer essa paz remonta onde? No silêncio, né? Então você começar a colocar isso em prática, faz você se conectar com a vida, né? Porque quando a gente está tagarela, né? A nossa mente tagalerante não para, a gente está perdido, né? A gente não está no aqui e agora, a gente está ou preso no passado, ou preso no futuro, ou pensando no que tem que fazer, suas preocupações, nossa, mas alguém me mandou uma mensagem, um e-mail, né? As pessoas não conseguem ficar sem ler e-mails, né? Você no trabalho, a pessoa está no trabalho respondendo e-mail, ela sai do trabalho, ela está respondendo e-mail no celular, né? Ou seja, isso nos cansa, né? Não pelo contrário que as doenças hoje em dia, né, da sociedade atual são psicológicas, né? As pessoas estão tendo crises de ansiedade, crises de depressão profundas por conta disso, por conta que a gente não sabe desacelerar, né? Eu acho muito legal que eu li esse texto do livro do Thich Nhat Hanh, e ele fala muito sobre a questão do silêncio, sobre andar em silêncio, né? Comer em silêncio, beber em silêncio. E lá no monastério dele, eles têm uma salinha que ela serve só para você ir lá ver a chuva, por exemplo. Sem nada. Você vai lá simplesmente se conectar com aquele momento para você simplesmente ver a chuva caindo, ouvir a chuva, né? E é engraçado que quando você começa a se dar esse tempo de silêncio, né, você se conecta muito mais profundamente com a vida, né, e com as coisas, né? Quando você dá um tempo para ver, por exemplo, a chuva cair, isso traz uma paz interna, isso traz, né, uma conexão, um amor maior com a vida, com o mundo e com si mesmo. Então, por isso é tão necessário, por isso que a gente precisa disso, né? Tal como ele colocou aqui. Aí o Gui continua assim: desse momento de silêncio, isso já é um grande feito. Mas se você quiser praticar o silêncio de maneira sistemática, sugiro que encontre uma hora do dia, de preferência uma hora em que você esteja acostumado a lidar de maneira compulsiva e falante, e mantenha-se no mais absoluto, resguardado e tranquilo dos silêncios. Esta hora, que costuma passar tão rápido, no começo parecerá eterna. Verifique, vez ou outra, sua respiração abdominal, atentando-se às suas tarefas de forma ágil e primorosa, mas em um silêncio respeitoso, solene e inquebrantável até que o período se esgote. Ou seja, a gente tem que começar, né? Senão fica só um discurso aqui abstrato, ou seja, põe isso na sua vida, né? Decide, olha, nesses momentos eu vou fazer uma prática de silêncio, né? Não vou ficar me estimulando com nada, não, eu vou simplesmente parar,
né? A gente não está acostumado com isso. As pessoas falam, isso é coisa de vagabunda, né? Que não quer fazer nada com nada. Mas então é extremamente importante você simplesmente parar, respirar, né? E ficar em silêncio um pouco, né? Por mais que isso vá de encontro com tudo que a nossa sociedade criou, que tem que ser sempre estimulado, mas isso é necessário para a nossa vida, isso é necessário para a gente, né? É muito importante e isso tem que ser utilizado como uma ferramenta de prática, né? Que nem o Gui colocou aqui. Você pegar, por exemplo, momentos que você sabe que você fica falante, e tentar transformar esses momentos em momentos de silêncio, né? Colocar isso na sua vida prática. Aí o Gui colocou assim, outra dica é permitir que a primeira hora do seu despertar e as últimas horas de dormir transcorram na maior quietude possível, né? E é engraçado, porque depois que eu, por exemplo, antes de começar a fazer prática, eu não gostava de ambiente silencioso, né? Eu gostava de barulho mesmo, né? Eu gostava, isso, sei lá, é uma coisa minha. Mas depois que comecei a fazer as práticas, assim, eu acho, às vezes até me incomoda em ambientes muito barulhentos, né? Eu até percebo, às vezes, quando eu falo muito em alguma situação, a gente fica falando muito, eu percebo até que ficou cansado, né? Depois, meio esgotado. E isso vem porque a gente começa a se reconciliar com essa parte silenciosa nossa, que existe em todos nós. Esse silêncio existe em todos nós, né? Então, você se conectar com isso é muito importante. Aí o Gui continua assim, ó, como tudo que queremos tratar como prática, dependemos de treino para o desenvolvimento de períodos grandes de silêncio e, sobretudo, para a apreciação e aprendizado com eles. Se 1 hora for muito, comece com pequenos períodos. Se for pouco, vá aumentando. Tente manter uma disciplina mais ou menos regular em relação ao horário em que se pratica o silêncio, né? Ou seja, faça disso uma prática também. Veja como isso é transformador. Coloque em prática. Vê como que isso vai te transformando, né? E se for muito, você ficar um tempão, vai aos poucos, né? E aumentando gradativamente, né? Lembra que a gente conversou, a prática não é algo para te agredir, não é algo para você causar mais atrito consigo, é para você experimentar novas visões de mundo, né? Experimentar uma visão diferente daquela que você já tinha. Não é para você criar mais confusão dentro de si. Então, se você está fazendo alguns períodos longos de silêncio e isso está sendo ruim, diminua um pouco, né? Mas também, depois de certo tempo, aumente um pouco isso daí, né? É muito importante. Por exemplo, quando eu li a autobiografia do Gandhi, ele tirava todas as segundas-feiras, né? Ele não falava com ninguém, né? Isso ele falava que dava uma energia muito forte para ele continuar nas lutas dele, né? E ele reservava esse tempo para ele, para responder as cartas, né, das pessoas que mandavam para ele, mas era uma ferramenta que dava condição para ele lidar com todas aquelas turbulências que ele lidou, né? Então, a gente vê a importância disso, de você frear um pouco também, né? Aí o Gui continua assim, o silêncio não é o desdém com o mundo e nem com o outro, tampouco é uma fuga. A prática do silêncio é para que você aprecie o outro e o mundo, não para que fuja deles, não para que os distrate, nem para que se vingue de seus sentimentos em relação ao outro, a partir de um tácito desprezo aplicado. Silêncio é, ao contrário do que parece, uma porta aberta para o coração dos outros, para o coração do mundo e para o coração da vida, né? Então é você tocar a vida de uma forma muito mais profunda. Porque enquanto você está tagarelando, quando você está com os pensamentos todos borbulhando, você não está em contato com a vida no aqui e agora. Mas quando você, através das práticas, né, você se concentrar no silêncio através da sua respiração, você se sente uno com tudo, né? É uma coisa que só a experiência fala, né? Palavras, talvez, não, palavras não são suficientes para falar sobre isso, né? E antes de eu entrar na outra parte, eu gostaria de saber o que vocês acham. Vocês sentem muita dificuldade de separar um tempo de silêncio para vocês? O que vocês acham? Vitor.
Oi, Lu. Para dizer como é maravilhoso a gente constatar que a prática meditativa nos traz esse ensinamento que é possível se reconectar com o silêncio interno, apesar de toda a paisagem sonora ao redor. E, a princípio, quando a gente lê sobre isso, parece impossível, né? Porque você pensa, como eu vou sentar aqui, vou meditar em São Paulo? Como eu vou fazer a prática se eu moro, né, num lugar tão... com tanto ruído, às vezes a pessoa mora numa avenida, né, que passa ônibus, mesmo no nosso espaço, né, no nosso instituto, que fica numa avenida, e a gente sempre comentava sobre isso, né, nas aulas presenciais, passava ônibus, passava tudo. Na Índia também, quem foi para Calcutá, na viagem com o Guilherme, sempre menciona que em Calcutá era o caos, né, um barulho absurdo, e a gente, claro, sente essa dificuldade, mas aos poucos a gente percebe que é sim possível e existe esse silêncio apesar do barulho que a gente ouve externamente, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, o barulho do ambiente não exclui o silêncio interno, né? E isso eu acho maravilhoso. E também nessa prática de silêncio é justamente o momento no qual ocorre também o nosso aprendizado, né? É o momento da prática, mas esses outros períodos de silêncio que a gente pode praticar, que não coincide com o momento da prática meditativa, como você muito bem lembrou do Gandhi, o Gandhi usava toda aquela segunda-feira, como você falou, para responder cartas e ficava ali no silêncio, que muitas vezes também é extremamente necessário para o nosso aprendizado, né? Porque às vezes hoje, claro, a gente se enche de informação, é bombardeado a todo momento, por todo tipo de informação, mas muitas vezes quando você está estudando algo que você quer estudar, você também se enche de informação e não tem um tempo para assimilar aquela informação. Então, as pessoas dormem cada vez menos também, né, forçando uma situação para ser mais produtivo, tudo aquilo que o Gui coloca no livro, e isso não te dá um espaço para você digerir tudo isso. Então, é extremamente importante, inclusive na antiguidade, né? A gente sabe que os grandes filósofos, eles tinham ali um momento de estudo, de reflexões, e viviam daquele estudo, né? Então, não dá, hoje a gente quer aprender conteúdos e tudo, mas se enchendo de coisas que não dá nem tempo da gente assimilar, né? Então, eu acho extremamente fundamental, e a gente sempre se lembrar no dia a dia que, por mais que a gente esteja num ambiente super tumultuado, é possível sim encontrarmos o nosso silêncio interior. Bem colocado, Lu. É isso, né? A gente precisa do silêncio para lidar com o barulho, né? É necessário, né? Uma condição da nossa existência, né? E falar que não consegue parar, né? É uma mentira, porque sim, você consegue, gente. Para com esse negócio de, se eu não responder as pessoas agora. Gente, o celular, por exemplo, foi criado há quantos anos? 15 anos. Antes as pessoas viviam também, né? A gente consegue parar assim. A gente consegue dar tempo de silêncio pra gente, né? É que a gente não quer, é que a gente quer estímulo, né? No primeiro momento a gente fala de silêncio e isso pode doer um pouco. Você fala, a gente tá tão acelerado, quando você para, você tá, né? O seu corpo ainda tá, a sua mente ainda tá naquela doida, né? Mas você simplesmente saber frear e utilizar, por exemplo, das técnicas, como simplesmente concentrar na respiração por um tempo, né? Isso não precisa ser nem no momento da sua prática, né? Meditativa, né? Que você faz diariamente. Isso pode ser no seu trabalho, né? Dá 10 minutinhos ali, né? Respira um pouco,
né? Fique em silêncio um pouco, isso é super importante para você lidar com o mundo. Senão a gente não aguenta, é que nem um computador, nossa mente, nosso cérebro. É tanto estímulo a todo tempo que uma hora a gente entra em curto-circuito, a gente não aguenta tudo isso, né? Esse ritmo acelerado que nós estamos vendo hoje em dia, né, ele gera doenças para as pessoas, nada mais que isso. Né? Ele mata as pessoas do coração, nada mais que isso. Isso não é normal, a gente não pode entender isso como normal, né? E a gente tem que saber mudar a ideia de vida nossa, né? Nós que vivemos no meio de tanto esse barulho, a gente tem que saber nos dar momentos de silêncio. Isso é extremamente necessário para a nossa prática. Bom, aí o Gui vai continuar aqui falando o seguinte. Eu poderia discorrer sobre as necessidades de respostas mais inteligentes para o próximo e como podemos respostas contemplativas apenas a partir da abertura que a intuição dá aos insights durante os momentos de quietude e calma. Mas prefiro deixar o Krishnamurti te encantar com o lado poético dessa história. Justo ele que deve ser o antimestre mais pragmático e racional dos nossos tempos. Esse trecho que o Gui cita aqui, do Krishnamurti, o que é imortalidade, né? Ele está inserido no livro A Única Revolução. Então o texto segue assim. O silêncio tem muitas qualidades. Há o silêncio entre os dois barulhos, o silêncio entre duas notas, e o silêncio que se estende no intervalo entre dois pensamentos. Aquele silêncio peculiar, sereno, penetrante, que chega com o anoitecer no campo. Ao silêncio por entre o qual se ouve o latido de um cão ao longe ou o apito de um trem a galgar um aclive forte. O silêncio em uma casa quando todos foram dormir, e sua peculiar intensidade quando você desperta no meio da noite e ouve a coruja piando no vale. E existe aquele silêncio antes da resposta do companheiro da coruja. Há o silêncio da casa velha e abandonada, e o silêncio de uma montanha. O silêncio entre dois seres humanos quando viram a mesma coisa, sentiram a mesma coisa e agiram. Naquela noite, particularmente naquele vale longínquo, com suas velhas colinas e rochedos de formas peculiares, o silêncio era tão real como a parede que você toca. E, pela janela, olhamos as estrelas brilhantes. Não era um silêncio autogerado. Não era porque a terra estava quieta e os aldeões adormecidos, mas veio de todas as partes, das estrelas distantes, daquelas colinas escuras e de nossa própria mente e coração. Esse silêncio parecia envolver todas as coisas, do minúsculo grão de areia no leito do rio, onde só corria água em tempo de chuva, a alta e frondosa árvore banyan, que agora começava a soprar uma leve brisa. Ao silêncio da mente que nunca é tocado por barulho algum, por nenhum pensamento, ou pelo vento passageiro da experiência. Ele é esse silêncio que é inocente e, assim, infinito. Quando existe esse silêncio da mente, a ação brota dele e essa ação não causa confusão ou miséria. A meditação de uma mente que está totalmente silenciosa é a bênção que o homem está sempre buscando. Nesse silêncio estão todas as variedades de silêncio. Existe aquele estranho silêncio de um templo ou de uma igreja vazia, ao longe, no campo, sem o barulho de turistas e de devotos. E o silêncio pesado que se estende por sobre as águas faz parte do silêncio existente fora da mente. A mente meditativa contém todas essas variedades, mudanças e movimentos do silêncio. Esse silêncio da mente é a verdadeira mente religiosa, e o silêncio dos deuses é o silêncio da terra. A mente meditativa flui nesse silêncio, e o amor é o modo de ser dessa mente. Nesse silêncio há felicidade e risos. Bom, acho que não precisa nem falar nada, né? O silêncio, né? O silêncio nesse momento é muito bom para reflexão. Isso é muito, muito lindo. É um dos trechos do livro, assim, né, que ele cita no Krishnamurti, é um dos que mais gosto do livro.
E me tocou bastante, e me toca todas as vezes que eu leio, né? Porque isso é yoga, isso é meditação de verdade, né? O silêncio por detrás de todos os silêncios, né? Mas isso é só experiência, né, gente? Acho que a gente ficar confabulando aqui não consegue abarcar o que ele está mencionando aqui, né, nesse trecho do livro dele e da experiência, né, dele próprio com o silêncio. Bom, acho que já são 10 para as 10 e a gente entrar no outro capítulo vai ficar muito corrido, né? Para a gente entrar e ficar correndo aqui, a gente não vai conseguir finalizá-lo corretamente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação, alguma sugestão, qualquer coisa, gente. Vocês estão praticando o silêncio, né? Alguém também quiser colocar alguma coisa sobre a prática, se tem Isso. encontrado dificuldades, se vai, quando vai praticar, se tem um ambiente barulhento, ou qualquer outra coisa, ou alguma dúvida também que tem encontrado em algum pranayama, na respiração, ou queira compartilhar a experiência, estamos à disposição. Isso é muito importante a gente conversar sobre as práticas, pessoal. Porque todos praticamos, então a gente pode, né, trocar experiências, isso ajuda a gente a evoluir na prática, né? Sim, e aliar os ensinamentos do livro, os conceitos, Exato. com o que a gente vive na prática, né? E as dificuldades também. Porque todos temos, né, Lu? Todos, e falarmos das E nossas olha, não tem nenhum dificuldades. iluminado aqui. E falando da meta da prática, eu me lembrei, né, do ensinamento do mestre que ele disse assim, que a gente ninguém era lâmpada para se iluminar, né? Que de fato já somos aquilo que procuramos, né? Exato. Da mesma forma que o silêncio já está aí, né, dentro de você, o Ele já existe. está aí, a paz já está aí, é só a gente ter a disciplina e a vontade, a entrega para acessar tudo isso. Né? Inclusive, Exato. voltando quando você estava falando, Vitor, da entrega, de fazer a prática, né, com o coração, com toda a dedicação. Eu sempre me lembro da definição de Patanjali sobre a disciplina, que estava no capítulo anterior, né? Que ele fala, é o esforço na estabilidade. E isso eu acho tão fantástico, né? A disciplina é o esforço na estabilidade. Aí ele fala, né? Cultivada por muito tempo, sem interrupção e com reverência, torna-se firmemente consolidada. Então, os ensinamentos são sempre dessa forma, né? Uma frase, às vezes 2 palavras e pronto, nos arrebata, né? Exato. E nos levam a experimentar isso que Krishnamurti revela aqui, né? Krishnamurti não era um alienígena, ele era um ser humano como nós, né? E que atingia esses níveis de consciência, de silêncio, né? Como todos podemos, né? A gente tem, às vezes, uma visão sobre os mestres como se eles fossem algo e nós fôssemos outra coisa, né? A questão é que eles sabem quem são, e nós não, né? Mas todos nós possuímos, né? Como todos os budistas falam, todos possuímos a semente, né? A semente, né, de Buda dentro da gente, né? A semente da iluminação dentro da gente. A gente só tem que fazer isso florescer e descobrir né, na experiência da prática, né? Então é isso. Mais alguma colocação? Podemos encerrar por hoje, então, pessoal? Vitor, só então colocar as atividades, né, do nosso instituto. Por favor. Do que aos domingos nós temos os encontros, né, do estudo da cartografia, com Guilherme Romano. Temos também as lives, né, que o Ricardo vem conduzindo às terças-feiras,
no canal do Instagram do Instituto, e os temas estão bem interessantes, bem diversificados. Ontem a live foi muito interessante sobre o racismo, como, né, podemos transcender, né, esses preconceitos por meio da prática, superarmos, né, essa situação. E muito importante para entendermos melhor, né, o que acontece em nossa sociedade. Então, o Ricardo comentou também que nós teremos encontros sobre outros assuntos, como, por exemplo, também a questão da mulher, que ele fará um encontro também com uma especialista. A semana que vem ele comentou que será com o próprio Guilherme, para falar sobre a Revolução de Si. Então, é legal a gente destacar que as lives estão ficando no Instagram, estão gravadas, então vocês podem assistir também, caso não consigam, às terças, às 8 horas. O que mais? Fabi, quer falar das suas aulas? Que são de segunda, quarta e sexta, das 16 às 17 horas, no encontro pelo Zoom do Instituto. Aí se inscreve pelo site, né? Acho que é isso, pelo site. Inscrições pelo site. Então, compartilhem, se puderem, divulguem as nossas atividades, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas que buscam também a Revolução de Si. Então é isso, pessoal. Vamos fazer nosso encerramento, nossa oração. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus e aos nossos divinos mestres, e nos curvamos a seus santificados pés de lótus de novo. Jai Gurudeva Shri Swami Shivarananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Tchau, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, Obrigada boa noite. a todos. Tchau, obrigada. Boa Boa noite. noite a todos. Até a quarta que vem.